E aí, Carol, tudo bom? Como tá a tua preparação aí para o Natal que tá quase chegando? Tudo bem, Cacá? A minha preparação é nenhuma preparação, nem lembrei do Natal ainda. E tu? Eu confesso que eu precisava de mais um mês agora em dezembro para concluir o meu ano. Tá faltando mês Tu, em tu precisava de dezembro. um onzembro. Precisava do quê? De um onzembro. Tem novembro, dezembro, onzembro. Preciso muito. Faltam 2 semanas para o ano acabar e não vai dar tempo. Simplesmente não vai dar tempo de tudo. Aliás, adiantando, eu estou bem animada para o nosso ano de 2024, Carol. Muitas coisas. Nosso janeiro já começa bombante, é por isso que a gente está correndo aqui. Bom, mas vamos falar sobre o assunto de hoje, né? Já não é retrospectiva. Se eu comecei falando de Natal e a galera achou que era retrospectiva do ano, não, ainda não é a retrospectiva do ano. Essa semana aconteceu uma coisa bem importante, assim, que a gente pensou em trazer aqui para vocês. Na semana passada, aliás, a gente fez uma aula fechada para os alunos, a gente convidou o Rodrigo, que é um amigo nosso, que trabalha na Ledger, lá na França, e o tema da nossa aula fechada lá para os alunos foi justamente se as carteiras são seguras mesmo. Aí, essa semana, teve um incidente com a Ledger. E a gente pensou, puxa vida, qual o tema que vai ser que a gente vai trazer no podcast dessa semana? Como que a gente pode ajudar mais as pessoas, né? Quem quer saber sobre carteiras, ajudar na autocustódia? Eu disse, bom, aí a Carol disse, não, vamos falar sobre carteiras, vamos trazer o mesmo tema lá das aulas dos alunos, vamos trazer aqui publicamente, porque é um assunto importante. Esse ano houveram vários incidentes em carteiras e é legal, né, a gente finalizar o ano trazendo a importância da autocustódia. Então, esse é o nosso tema do nosso papo de hoje. Carol, vamos começar falando sobre o hack que aconteceu na Ledger essa semana? Muita gente ficou Vamos. nervosa. Toda vez que sai notícia sobre algum tipo de hack, algum tipo de bug em carteiras, o povo fica já muito nervoso, com razão, né? Com razão, porque a autocustódia ela é tão importante, mas aí justamente acontecem alguns incidentes justamente em cold wallets. Bom, vamos começar então, começando o hack que aconteceu na Ledger. Tá, antes de entrar no hack, eu só vou complementar o que tu falou antes sobre a galera ficar nervosa, né? E o que mais me chamou a atenção é que o resultado desse hack, das notícias e das pessoas que ainda não entenderam muito bem como que funciona, como que foi o hack, o que aconteceu de fato, é que eu ouvi muito sobre, viu? Como fazer autocustódia é perigoso? Viu como é ruim? Viu como é melhor deixar na exchange? E isso me deixou de cabelo em pé, porque não é esse acidente que desqualifica ou descredibiliza ou de alguma forma coíbe as pessoas de fazerem autocustódia. Na verdade, ele só chama atenção para alguns cuidados que as pessoas têm que ter, porque se elas querem ter soberania, elas têm que ser responsáveis pelo seu saldo, pelo seu Bitcoin que está na sua carteira. Então, acho que esse é o ponto. E o outro ponto que... Esse é o ponto sobre o hack, mas tem um outro ponto que está trazendo esse argumento de que não vale mais a pena fazer autocustódia, é sobre as taxas do Bitcoin que está subindo. E eu acho que a gente pode falar isso mais no final, se a gente vai misturar dois assuntos e depois fazer um podcast mais específico sobre taxas, né Cacá? Beleza. Mas vamos começar. Outro ponto é também o manuseio dessas carteiras, como você usa a carteira para guardar o seu Bitcoin e se você usa para outras coisas. Isso também vai interferir na segurança das suas moedas. Mas enfim, já estou também me adiantando aqui. Bora explicar o hack dessa semana, Carol. Boa. Então, esse hack ele aconteceu de uma forma muito... como é que eu vou dizer? Foi por fora, assim, do protocolo. Foi por dentro, mas foi por fora, sabe? Porque eles descobriram como pegar as chaves de um ex-funcionário da Ledger, que estava lá no GitHub da Ledger. De alguma forma, a empresa não restringiu o acesso desse ex-funcionário ao acesso ao GitHub da própria Ledger. E ele conseguiu pegar as chaves desse funcionário para modificar a library, que é uma parte do código que alguns protocolos usam para conectar o dispositivo aos seus sistemas. Então, esse hack que aconteceu, ele fez com que esse atacante ele conseguisse criar um pop-up falso e ele conseguisse roubar fundos a partir dessa conexão com a Ledger que ele entrou no meio, sabe? Ele colocou uma interface falsa, a pessoa logava com seu dispositivo, a partir disso ele chupava toda a informação da carteira e habilitava que a pessoa enviasse os fundos para ele. O nome desse ataque é de supply chain, ou seja, ele conseguiu pegar as moedas das pessoas que, né, caíram nesse problema, nesse ataque. E o problema foi exatamente numa parte da Ledger, que se conecta à library dela, que é um negócio chamado Connect Kit, que vários dApps usavam justamente para permitir que a pessoa que tem um saldo na Ledger, principalmente protocolos EVM, a base de Ethereum, que usam essa linguagem que Ethereum trouxe, não necessariamente Ethereum, outros protocolos usam também. Então, foi nisso, foi numa parte da library que tem a ver com EVM,
dentro do Connect Kit, que é um kit de conexão da Ledger para que você interaja com aplicações descentralizadas, né? Que daí a gente vai começar a questionar o descentralizado desse nome, mas em resumo, os sites, as plataformas que noticiaram primeiro foi a SushiSwap e a Revoke, que são plataformas de operações, DeFi, Web3, e que foram os primeiros a noticiar isso. Esse ataque durou cerca de 5 horas, até que começaram a surgir imagens como essa aqui, deixa eu mostrar. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Imagens como essa começaram a aparecer no Twitter, né? Urgente, a gente está identificando, essa mensagem foi da SushiSwap, que alguma conexão com a Ledger foi comprometida e algum código malicioso está afetando vários dApps. E aí começou a aparecer também vários outros... deixa eu botar aqui. E aí começou a aparecer também várias outras mensagens da Revoke e outros protocolos, até a MetaMask começou a noticiar que teve fundos roubados, né? Ao todo, ele chegou a roubar cerca de 90 Ethereum, Ethers, e isso totalizou $500 mil em dólares desse roubo, né? Quem conectasse a Ledger nesse período que o código falso estava atuando ali, ele conseguiu drenar. Depois a Ledger foi lá, identificou o problema, até postou ali a parte do código que foi comprometida, colocou o código original, oficial, não o corrompido pelo hacker, e aí o ataque parou, o ladrão, o hacker parou de drenar fundos, e o que começou a acontecer é rastrear, né, monitorar o que ele estava fazendo com esses fundos, para onde que ele estava enviando, e até a Tether acabou travando os fundos dele, que ele estava agora tentando negociar e trocar por dólar para conseguir enviar para outros lugares. E a gente pode começar a debater outra informação é que quem tinha Bitcoin não foi afetado, quem não mexe com esses protocolos não foi afetado. Isso não foi um problema do hardware, mas sim desse componente de software que conecta a Ledger nesses dApps. Então, o resumo da Opera foi uma falha em vários pontos, né? Do funcionário que ainda tinha acesso ao GitHub, foi fácil dele trocar esse código, e ainda por cima é um código que vários protocolos fazem Ctrl+C, Ctrl+V e colocam nas suas plataformas, e olha o risco. Também no sentido de, olha como protocolos EVM são tão Ctrl+C, Ctrl+V, se dá algum problema em alguma library, afeta em efeito dominó vários programas e os fundos de várias pessoas. E como o Bitcoin não tem essa linguagem, não funciona dessa mesma forma, e não tem plataformas como essas, acabou não ficando exposto, mas fica o alerta, né? Quando você pluga a sua carteira e interage com protocolos diversos na internet, você está aumentando a superfície de ataque aos seus fundos. E a gente pode começar a partir daí, Cacá. Esse foi um resumo do que aconteceu. Não, muito interessante. Ainda bem que eles descobriram rápido, né? Durante essas 5 horas. Até que foi rápido, 5 horas. Foi suficiente para o cara levar muita grana, né? Mas ainda bem que resolveram essa situação rápido. Agora eu fico me perguntando, né? Por que uma pessoa que tem uma carteira, uma Ledger, coloca os seus saldos lá em Bitcoin, todo o seu saldo lá em Bitcoin, e usa essa mesma carteira para plugar e ficar fazendo operações com um monte de shitcoin, um monte de dApp pela internet? É muito arriscado fazer isso, né? Por que uma pessoa faz isso, gente? Não faz sentido. Uma carteira com Bitcoin, você deixa guardadinha, parada, você não mexe ela. Você deixa, é como um cofre. Você coloca lá suas moedas Bitcoin e não mexe nela. Vai mexer eventualmente para atualizar a firmware, para dar uma olhada no seu saldo, eventualmente fazer algum tipo de transferência, né? Mas você não fica manuseando ela, usando ela diariamente para ficar fazendo operações e conectando em dApps. Você idealmente não deveria fazer isso. Se for fazer isso, tem que ser com uma outra carteira, com esse objetivo. Tu concorda comigo, Carol? Total, Cacá, porque é bem isso, é aumentar a superfície de ataque. Eu acho que as pessoas fazem isso porque é possível, né? A Ledger trouxe essa possibilidade de interação com vários protocolos, mas aí também são mais pontos de contato do seu dispositivo, que está lá com as suas chaves privadas, com outras coisas que às vezes nem tem a ver com o Bitcoin original que você tem ali armazenado. Então, quanto mais pontos de conexão dessa carteira com sites, com aplicações, com
o que quer que seja, maior a superfície de ataque. É por isso que tem várias carteiras, como a Crux, por exemplo, SeedSigner, até a própria Jade, que permite assinar as transações sem conectar nem no computador. Ou seja, até o computador poderia, né, ser um vetor de ataque. E esse é o ponto, né? Quanto mais superfícies de ataque você tem, quanto mais conexões com o seu dispositivo físico você tem, mais arriscado é. Não que vá acontecer alguma coisa, mas você aumenta a probabilidade. E aí a gente pode falar de outras carteiras, outros eventos que aconteceram no passado e como que as pessoas... Porque muita gente tem Ledger, né, Cacá? Assim, é uma das carteiras mais populares, que facilitou muito a galera fazer autocustódia, que até um tempo atrás era um bicho de 7 cabeças, as pessoas sempre foram doutrinadas pelos bancos a deixar lá o dinheiro. E com o Bitcoin é a primeira vez que você consegue ter soberania, e isso é incrível, porque as pessoas não dependem de ninguém para guardar um ativo que é escasso, inconfiscável, e conseguem de fato ter soberania e liberdade financeira de verdade. Porque num banco, numa corretora tradicional Fiat, você não consegue ter soberania sobre e liberdade financeira de movimentar para onde você quiser o seu dinheiro. Com Bitcoin você tem. A Ledger foi uma das primeiras empresas de carteiras no mercado, junto com a Trezor. Eles estão aí há muitos anos, né? Então, até então, a Ledger tinha uma reputação, é que muitas coisas aconteceram. Não foi um bom ano para a Ledger esse ano. E termina ainda por cima com essa história aí. Então, assim, só que eles acabaram indo muito para o lado do shitcoiner, né, Carol? Botaram um monte de criptomoedas lá, botaram esses monte de dEPs, e como tu falou, aumentou a superfície de ataque. E é complexo, né? É complexo. Se fosse uma carteira Bitcoin only, já não teria esse problema. Aliás, uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que o Rodrigo até falou na aula com os alunos, é que se, vamos supor, você, né, que está nos ouvindo aqui, tem uma Ledger e você só instala o aplicativo Bitcoin, a carteira Bitcoin, ela se torna, então, uma carteira Bitcoin only. É só você não instalar aqueles outros, um monte de shitcoin ali que eles oferecem. Então, dessa forma, você está mais protegido, né? Porque não tem essa integração com esses outros aplicativos. E, da mesma maneira, esses tempos, Carol, estava surgindo um outro tipo de golpe, muito comum na Ledger, pelo fato da Ledger ter um monte de criptomoedas, que são os golpes de phishing. Então, o que acontece? Galera tem uma Ledger, por exemplo, isso pode acontecer com qualquer outra carteira, tá? Que seja de shitcoin. Ou pode, inclusive, acontecer com a Trezor. Pega uma Ledger, pega uma Trezor, conecta ou interage com outras blockchains aí, com Ethereum, por exemplo, usa lá na MetaMask, usa para pesquisar, joga o seu endereço e no explorador de blocos, né, no Etherscan, aquele e tal. E aí acaba divulgando o seu endereço. No que divulga o seu endereço, pessoas maliciosas, atacantes maliciosos, pegam esse endereço que é público e jogam airdrops, mandam airdrops para a carteira dessa pessoa. Airdrops. Que não tem valor nenhum, na verdade, é um malware, né? É um ataque. Né? Tá fingindo que tá dando um airdrop, mas na verdade é uma isca, né? Pra pessoa morder. É uma isca, exato. E aí a pessoa abre a carteira, vê ali na carteira um airdrop, um token com um valor. Que surgiu do nada. A pessoa fica super feliz. Caramba, ganhei dinheiro, né? Tipo, ganhei na loteria, apareceu dinheiro na minha conta aqui. Aí a pessoa clica para ver o que é, e aí acaba dando, aí não sei tecnicamente, mas acaba dando acesso para esses golpistas roubarem saldos da carteira. Tá? E eu não sei como é tecnicamente o que entra ali dentro desse token, a ponto de um hacker conseguir furtar os saldos. Mas é mais ou menos dessa forma que acontece. Isso tem sido bem comum. O que geralmente acontece, Cacá, é que acontece esse token aí, fake, que entra na carteira, e, abre um site. Clica aqui para, sei lá, trocar ou fazer a ação que o hacker quer que você faça, né? E aí, quando a pessoa clica ou interage de alguma forma com essa plataforma de airdrop ou o que quer que tenha aparecido ali, esse site pede para a pessoa botar a seed dela no computador. Só que, assim, as carteiras todas, no geral, elas só vão pedir para você botar a sua seed no dispositivo físico, não no computador. Então, fica o alerta, né? Se qualquer site, apareceu aqui uma tela, pediu para você inserir sua seed, já desconfia. Porque, geralmente, as carteiras, Ledger, Trezor e qualquer outra, Jade, elas só pedem para você inserir a sua seed, as suas palavras de recuperação no dispositivo físico, pequenininho aqui nessa telinha, não na tela do computador. Então, esse é um dos tipos de ataque, né? Que tenta fazer com que a pessoa, ela mesma, vaze a sua própria seed e aí rapa tudo que tem na carteira, né, Cacá? E o que tu falou mais um ponto sobre a Ledger e Trezor, né? Uma coisa da Ledger que poucas pessoas percebem sobre a Trezor é o que tu falou, que a Ledger tem que instalar os aplicativos. Então, se deixa só Bitcoin, a princípio teria menos risco do que instalar aquele monte de aplicações e de conseguir
infiltrar na carteira. A Trezor, por exemplo, já vem tudo meio que pré-pronto, então você não precisa instalar os aplicativos para a carteira se conectar. Então, tem mais superfície de ataque, por exemplo. Tanto que a Trezor recentemente lançou, agora há pouco, uma versão Bitcoin Only. Exatamente. Ela precisou lançar uma versão Bitcoin Only, porque a outra versão é totalmente shitcoin, totalmente. E a Ledger não aproveitou essa oportunidade de lançar uma versão ou avisar as pessoas que instalando só o Bitcoin, a carteira se torna, então, Bitcoin Only. Eles poderiam anunciar isso, falar isso mais abertamente, mas não. Eles seguem um caminho super shitcoiner. Enfim, são escolhas da empresa, né? E aí tem outras questões que estão surgindo, que por mais que eles fizessem esse movimento, que eles, enfim, pegaram VC e estão super voltados para outros protocolos que não Bitcoin, apesar de ter mini scripts e ter até um programa de conectar a Ledger no próprio Node, por outro lado, tem outras ações que acabam quebrando com essa confiança de quem é Bitcoiner, né? Como, por exemplo, o Ledger Recover, que foi o outro escândalo que rolou esse ano, que era aquele... Esse a gente até foi fez um brabo. Vídeo, que eles estavam querendo custodiar a CID, claro, junto com outros intermediários, mas de alguma forma tirar a soberania da pessoa, né? Deixa com esses intermediários. E aí isso levantou muitas desconfianças, e semana passada rolou uma notícia de que eles estariam traqueando as pessoas. Então, dentro do Ledger Live, que é o aplicativo da Ledger, eles estariam registrando os movimentos das pessoas no geral, sem identidade, mas para algo bem de empresa, assim, quais são os comportamentos mais comuns, para estudar o comportamento do usuário e conseguir ter um perfil, conseguir ver quais vão ser as melhores ações da empresa. Só que isso também gerou muitas desconfianças de, bom, a carteira é um lugar tido como um cofre digital, por que a carteira está coletando e traqueando informações minhas que estou usando? Então, isso foi mais uma quebra de confiança das pessoas. Então, outro ponto para quem tem Ledger e usa Ledger Live, por exemplo, seria usar a Ledger com outra hot wallet, com uma Sparrow, por exemplo, onde a Ledger só assina as transações. Então, você não precisa da Ledger necessariamente, se você tem Ledger, você não precisa do Ledger Live para usar ela. Você pode usar ela só como um dispositivo que assina, só o dispositivo físico, só o hardware. Você não precisa usar Ledger com o Ledger Live, que é o que tem dado mais levantamento aí de desconfiança e tem dado problema no caso do traqueamento, e não no que aconteceu agora ali com o ConnectKit, que daí já é mais a conexão do firmware e software com os dApps que estão nos sites. Então, tudo isso tem rolado esse ano, né, Cacá? E levantou muitas desconfianças com a Ledger. Mas eu acho que, assim, todas as carteiras, nenhuma carteira é perfeita. A gente não tá fazendo esse papo para atacar a Ledger, muito pelo contrário. Cada carteira vai ter um calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que todos esses casos, essas 3 situações que tu citou, que foram justamente trazidas pela Ledger, provocaram discussões bem interessantes. No caso do Ledger Recovery, por exemplo, e acho que é bom destacar aqui que o Ledger Recovery não está disponível no Brasil e ele é um serviço que é opt-in, ou seja, você precisa aceitar ele e pagar. Então, provocou algumas discussões. Por exemplo, se descobriu ali, então, que os chips das carteiras poderiam ter atualizações da própria empresa que poderiam, sim, divulgar ali seeds dos clientes. E que não só a Ledger tem essa possibilidade, mas que outras carteiras também podem fazer a mesma coisa. Isso até então era algo desconhecido até mesmo pelos próprios devs. Eu via grandes discussões aqui dos devs brasileiros, muitos nem sabiam dessa possibilidade. Então trouxe isso à tona, a discussão dos security elements, dos chips, né? Quais carteiras têm esse chip, quais não têm, que outras formas de se conectar, né? De configurar a carteira, de interagir com a carteira. Trouxe várias questões. Se as carteiras podem divulgar saldos para os governos, muitas discussões foram trazidas à tona. Obviamente, ninguém esperava que a Ledger fosse trazer esse produto, porque ele vai totalmente contra a filosofia da autocustódia, né? Você está terceirizando a responsabilidade. Eu acho que isso foi muito chocante, assim. Ninguém achava que a Ledger ia dar continuidade, depois do bafafá que deu, dar continuidade com esse produto. E eles deram continuidade com esse produto, que foi uma decepção, né? Mas, enfim. Outra coisa que aconteceu, o que tu citou, o segundo caso, Carol, foi sobre... O traqueamento no Ledger Live. O traqueamento no Ledger Live, que veio à tona agora também recentemente nas últimas semanas.
O aplicativo Ledger Live, como, né, eu acabei de falar, é um aplicativo, ele está ali conectado na internet, né? Eu até não sei até que ponto outras carteiras não funcionam da mesma maneira. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que a Ledger ela é um alvo, tá? Não é aquela coisa quando tu cresce muito, tu vira um alvo. O que é interessante, as pessoas estão em cima, estão verificando, né? Não estão acreditando em tudo que a Ledger fala e faz. Só que a Ledger, ela cresceu pra caramba, virou a principal, né, a empresa de carteiras, ganhou muita visibilidade e também acabou virando um alvo. Então, as pessoas estão em cima da Ledger para ver quais os furos que tem, o que é ótimo. Então, eu não sei até que ponto outras carteiras também não têm traqueamento. Isso eu não sei. Se alguém sabe, que está aqui nos acompanhando, sabe sobre isso, porque é um aplicativo como um site. E a partir do momento que a gente está navegando num site, existem rastreadores. Claro, existem 1000 formas de se proteger disso, né? Sei lá, usando Brave, usando, sei lá, outras ferramentas. Mas é isso que acontece. Daqui a pouco, se ativa o Tor, tu já tem uma privacidade maior ali na navegação, né? Mas, enfim, pode ser que outras carteiras tenham a mesma coisa, só não veio isso à tona ainda. Então, acho legal a gente trazer essas formas de se proteger dessas situações, né, Carol? Mas eu vejo muito como isso, assim, que nem tu estava falando agora, não existe a carteira perfeita. Existe o setup que você vai fazer, como que você vai configurar, quais ferramentas você vai utilizar para fazer a autocustódia e como você vai lidar, gerenciar essa autocustódia no seu dia a dia aí, né? Eu vejo assim, o Ledger Recover foi algo que a própria Ledger cavou. Agora esse hack, os traqueamentos também é algo que a própria Ledger vazou. Mas tiveram 2 incidentes, que é esse hack, foi um descuido por não tirar o acesso do ex-funcionário ao GitHub, foi um descuido. E o outro incidente que deu foi mais tempo atrás, não lembro o ano, talvez 2018 ou antes, que foi aquele vazamento de dados, né? Que aí não foi nada a ver com a Ledger em si, nem aplicativo e nem o hardware, mas foi o vazamento do Shopify, de quem que comprava as carteiras, e eles acabaram vazando endereços e detalhes de quem comprou. Mas o que eu queria trazer aqui é que, assim, a Ledger sempre foi pressionada por não ser totalmente open source. Depois do Ledger Recovery, todo o bafafá que deu, ela abriu parte do seu código. A única parte que não está aberta agora é o do Secure Element, que é o chip, que é um chip que a Ledger tem, Coldcard tem, Bitbox tem, e outras carteiras têm também, que é um chip que quando você desliga a carteira, ela salva a seed ali, para você não ter que ficar digitando manualmente, que é um saco, né? 12 a 24 palavras, às vezes demora até preencher todas. Então, esse Secure Element é para salvar a seed ali e para ser mais conveniente, ser mais confortável para o usuário na hora de usar. E várias carteiras têm esse Secure Element. Então, muitas que se dizem open source e tudo mais, também tem o Secure Element. Esse Secure Element, ele tem uma chave mestra, que é da própria fabricante, que é o caso de Bitbox e Coldcard, que tem 3 desses chips que se conectam. E é uma forma de não permitir que um atacante pegue a carteira fisicamente e consiga extrair a seed fisicamente. Carteiras que não têm esse Secure Element elas têm outro processo de evitar esse tipo de roubo, que é quando desliga a carteira, ela deleta, ela esquece, que é como a Jade funciona. A Jade é totalmente open source, não tem Secure Element, então toda vez que você desliga ela acaba deletando aquela seed ali e você tem que colocar de novo, né? Então, só que assim, isso tira a conveniência, tira a facilidade de uso, então por isso que é um trade-off. Você tem que escolher a carteira de acordo com seu grau de conhecimento, familiaridade e como você acha que consegue se proteger bem, né? Então, a gente gosta muito da Jade porque ela é uma carteira fácil, ela é Bitcoin only, ela é open source, então isso ajuda bastante e não precisa conectar necessariamente na internet, no computador para assinar as transações. Você pode fazer air-gapped com uma Crux, a gente até fez um vídeo sobre ela. Então, assim, pode falar. Eu ia comentar que a Jade hoje é uma das carteiras mais completas que tem no mercado Bitcoin Only, se mantém Bitcoin Only e espero que continue Bitcoin Only. A princípio, não tem planos de mudar, né? A carteira da Blockstream. Ela tem Liquid, né? Tem então Liquid. Pode ter tokens no futuro. Tem, mas tem tokens da rede Liquid. É verdade, bem lembrado. É que são tokens em cima da rede Bitcoin, então tá usando a estrutura da rede Bitcoin, não tá usando outras blockchains L1, que daí é essa crítica, né, Cacá? A outras... Sim. Ela tem integração também com a Green Wallet do celular. E a Green Wallet, logo mais, já está em fase beta, né? A integração com a rede Lightning. Então vai ficar uma carteira bem completa, assim. Todo esse setup vai ficar show de bola, sabe? Você vai poder ter Bitcoin guardado na Cold Wallet, vai poder ter uma Watch Only ali na Green e ainda vai poder transacionar via Lightning na Green, no celular. Então, bem legal.
E lembrando também que a maior causa de roubos e ataques e tudo mais na maior parte das vezes, é a própria pessoa, né, Cacá? Não é um hack, não é um problema da carteira, é a falta de cuidado com as próprias seeds. É não notar bem, é perder, deixar exposta para alguém roubar. Então, é importante sim se proteger. Então, ver de que forma você consegue não depender totalmente do fabricante. E aí é isso, é não usar um aplicativo que seja feito pelo fabricante, você pode usar multi-sigs, que são, você cria 2 seeds ou mais, por exemplo, e você não depende de uma única seed que foi gerada numa carteira por um fabricante, você pode ter várias. E aí, se uma der problema, se alguma vazar a sua seed por um azar ou por um, sei lá, um ataque hacker que conseguiu pegar a chave mestra do Secure Element de alguma dessas carteiras e mandou uma atualização maligna, tá? Tô pensando aqui o pior cenário. Se você tem uma multisig, se pegarem só esse vazamento da sua seed, você não fica exposto a esse fabricante. Você precisa que o atacante pegue todas, e aí é muito mais difícil alguém conseguir atacar 3, 4, 5 fabricantes de tanto cold wallets ou hot wallets. Daqui a pouco você tem uma das chaves ali numa hot wallet mesmo. Ou você criou sua própria entropia sem conexão com a internet e tem o máximo de segurança, mas também depende de você fazer isso direito para você não fazer uma configuração que você mesmo às vezes acaba fazendo errado e pode ser um vetor de ataque para o seu próprio saldo. Então, por isso que se educar e saber até onde você vai, até onde você tem conhecimento para fazer de forma segura e como fazer isso também sem depender totalmente das carteiras é importante. Eu sei que é difícil, né, tangenciar isso e sim isso tudo. Eu ia comentar isso agora, assim. Eu sempre penso no lado da pessoa que está chegando agora, que está nos acompanhando e tá no processo ainda de comprar Bitcoin e entender como guardar. Aí a pessoa chega aqui, tá aqui nos ouvindo, pensando, nossa, elas estão falando de multisig, várias assinaturas, elas estão falando de entropia, putz, não vou conseguir fazer nada disso, muito complexo esse negócio, melhor deixar na corretora mesmo, né? Daí as pessoas começam a achar que é muito complexo, que é muito complexo. Então, assim, existe um passo a passo, né? E o que a gente está falando aqui são passos um pouco mais avançados. É importante que você chegue lá, que você estude o que é multisig, configure uma multisig, entenda o que é entropia, mas de início você não vai entender de cara. Você primeiro vai entender o que são endereços, você vai tirar lá da corretora, fazer uma transação e enviar da corretora para sua carteira, você vai comprar uma cold wallet, né? Então são esses os primeiros passos. Depois você vai entendendo os passos mais avançados. É importante que se chegue nesse passo avançado, sim, mas não se assuste com isso agora, não se apavore achando que, nossa, meu Deus, vai ser complicado, não vou conseguir fazer. Até porque, né, Cacá, a maior parte das pessoas perdeu dinheiro com hack de Mt. Gox, com falência da FTX, com falência da Celsius e falência de exchange, e não com bug de carteira, problema de carteira, né? Então eu acho que as probabilidades de perder dinheiro com terceiros, assim, deixando no exchange ou no banco, é muito maior do que se você guarda bem a sua seed e não interage com protocolos lixo, né? Com protocolos, se você não faz promiscuidade com a sua carteira, conecta ela em tudo quanto é computador, em tudo quanto é protocolo, e ainda deixa o seu hold de Bitcoin ali. Aí você está expondo fica brincando com Bitcoin, né? Brincando com a carteira onde está o Bitcoin. Pô, sacanagem. Isso é outra coisa, né? Tá brincando com joguinho aí, com aposta, com cassino, vai utilizar uma carteira só para isso. Só para isso. Agora, onde está o seu Bitcoin é o seu cofre, a coisa mais importante aí que você está guardando para o seu futuro. Não vai ficar interagindo com shitcoin, com um aplicativo que é arriscado, né? Isso não está certo. Então, assim, primeira coisa, se você gosta de fazer umas apostinhas aí na internet, tem que ter uma carteira só para essas brincadeiras aí. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. Outra carteira, uma carteira específica para Bitcoin, para longo prazo, você está guardando seu Bitcoin. Outra carteira para você fazer a sua zoeira que você quiser aí com essas shitcoin tudo. Tá? Então, ou deixa na própria carteira do computador uma hot wallet, mas aí já teve bug em MetaMask, né? Hack roubando MetaMask, então é complexo. A cold wallet, ela acaba sendo uma... Porque o que eu tô pensando enquanto tu tá falando isso, né? A galera já reclama. Cheguei agora, quero comprar Bitcoin, eu achei que era só comprar, e tem que ter essa carteira, tem que ter esse pendrive, eu não quero, é muito caro, começa a mimimi, né? Aí cara, agora deixar na corretora e perdeu dinheiro. Isso aí agora caro. Vai ver o que é caro. Vai ver aí agora a Cacá tá dizendo pra ter duas. Ó, tá, tudo bem, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, tá? Tem vários preços de carteiras, tá?
Você consegue hoje comprar uma carteira por, ok, R$800, custa uma Ledger, uma Trezor, uma Jade, tá? Você consegue comprar. Então, eu falei em Ledger no sentido dessa galera que quer interagir com esses DEPs aí, tá? Essas coisas todas. Mas uma Trezor. Ou a Jade, que é Bitcoin only, todo de R$800 você consegue comprar uma Jade. É caro? Tá, se a gente for pensar nos padrões brasileiros do que as pessoas ganham no mês, sim, é caro. É um investimento, fato, é um investimento, né? Agora, pior é deixar na corretora e ter risco de ser hackeado lá na corretora, da corretora falir, daqui a pouco o seu dinheiro desaparecer lá, ficar travado lá naquela corretora e de repente você não consegue mais tirar, o que foi que aconteceu com a FTX, as pessoas até hoje não viram o dinheiro que estava lá. Até, sei lá quando vão recuperar, né? Eu li esses tempos que, inclusive, o pessoal da Mt. Gox, que foi um dos maiores hacks que aconteceram, né? Dizem que foi hack, né? Que aconteceu na época em 2014. Só agora algumas pessoas estavam recebendo o valor de volta, gente. Tipo, 10 anos depois. Então, assim, é complexo. O pior de tudo é você perder o dinheiro e deixar na mão de terceiros. Isso é o pior. Então, considera que esse valor que você está investindo, que você está comprando um dispositivo, uma carteira, é um investimento que faz parte do seu plano futuro de independência, de soberania financeira, de você ter um dinheiro dentro de um sistema completamente alternativo, descentralizado, que você vai deixar como patrimônio até mesmo para, de repente, para as futuras gerações, para os seus filhos, sabe? Então, quando você pensa nesse nível, R$800 não é nada. Nada. Entendeu? É um cofre. É um cofre que você tem em casa. Né? É um cofre que você tem em casa. Então, assim, comprou uma para guardar Bitcoin, aí então tá, quer interagir, vai usar uma hot wallet, de repente, é uma possibilidade, depende do quanto de dinheiro você está usando aí para interagir com shitcoin, né? Também tem isso. Uma hot wallet não é indicada para você guardar muito dinheiro, pouco dinheiro, para você, de fato, dar umas brincadas ali se você quer. Agora, se você está usando muito dinheiro para mexer com esses protocolos, eu acho que você tem que pegar, reassistir aí o nosso último ano de vídeos aqui na área Bitcoin, para você entender o que você está fazendo. Né? Essa função especulativa, o que você está fazendo com o seu dinheiro. Talvez não seja a melhor coisa que você não é a melhor coisa que você está utilizando o seu dinheiro para fazer a melhor coisa do melhor dos mundos, não. Talvez fosse melhor fazer outra coisa. E tu falou que só agora que a galera da Mt. Gox vai receber, talvez comece a receber de volta o dinheiro que ficou trancado lá, né, desde o hack. Recém agora que tem gente que vai receber, Cacá, o dinheiro da poupança que foi confiscado lá com Collor. Bah, que cross, que tu fez, cara. Mais de 30 anos depois. Então, a gente tem história de confisco no Brasil. E é por isso que a Cold Wallet e as carteiras, por isso que o Bitcoin foi feito. Para não depender desses intermediários, sejam exchanges ou bancos. Porque agora, né, Cacá? Vários bancões aí estão começando a oferecer Bitcoin. O próprio Itaú vai começar a oferecer Bitcoin. E ele vai dizer o quê? Deixa com a gente. Não seja soberano. Nós somos super seguros, temos história no Brasil. Como é que é? Você, não sei o que lá, o logo deles. Mas não é focado na pessoa, porque se fosse focado na pessoa, daria liberdade para ela escolher o que fazer com o próprio dinheiro. E é isso que o Bitcoin dá. Acho que vamos fazer assim, ó, o logo do Bitcoin. Boa. Vou mudar. Tu sabe o que essa história me lembrou? Hoje de tarde, até aí vou dar um pouco de spoiler aí da aula do Bitcoin Starter, mas enfim, tem um módulo lá no nosso curso, no Bitcoin Starter, que se chama, que é a história do dinheiro, tá? Não vou dar muito spoiler sobre nome de módulo e tudo mais, mas enfim, eu estava regravando, atualizando essa aula hoje de tarde, e isso que tu acabou de falar me lembrou a época do padrão ouro nos Estados Unidos, quando o Banco Central proibiu as pessoas de ter Bitcoin, desculpa, olha a confusão. Proibiu as pessoas de ter ouro em casa, porque o ouro tinha que estar guardado nos bancos. Os bancos eram os confiáveis para fazer a custódia do ouro das pessoas. E tu era multado ou preso se tu não entregasse o ouro para o Banco Central americano. E olha só, eu acho que a partir de agora, e o cerco está se fechando bastante, né, com relação ao cerco governamental, está acontecendo cada vez mais forte, vindo mais forte para o Bitcoin. E os bancos, eles querem institucionalizar o negócio, né? O próprio Bacen falou que a melhor forma de regular é trazer para perto. O que é trazer para perto? É fazer isso que tu está querendo dizer. Termina que eu te cortei.
É isso. E aí, o que está acontecendo agora? Agora o Itaú é super inovador, né? Antigamente, há poucos anos atrás, 2 anos atrás, cortava as contas de P2P e de clientes que queriam fazer transações, mandavam para exchanges, cortava, devolvia as transações e também cancelava as contas deliberadamente dos P2P, tá? Porque na concepção deles isso, sei lá, talvez fosse ilegal, não fosse transações lícitas, né? Assim, sem mais nem menos, fechava as contas, tá? Até de exchange aqui no Brasil, eles trancaram contas. Eles falaram que não tinham interesse nesse tipo de operação. Ah, agora eles têm. Aí, bom, baixei meu lado gaúcho aqui, né, tia? Só faltou o chimarrão. Me entreguei. Mas, enfim, o que esses bancos vão fazer agora? Segundo o Nubank, eu estava falando do Itaú, o Itaú agora vai começar a oferecer Bitcoin para os seus clientes, tá? Assim como o Nubank também já faz. Já é possível comprar Bitcoin, entre aspas, lá no Nubank. Então, o que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Vários bancos, não todos os bancos, vão começar a fazer o mesmo, oferecer Bitcoin para os seus clientes. E vão começar a dizer que a maioria não vai deixar sacar. Vão começar a dizer que você já tem Bitcoin. Você pode deixar com a gente que está seguro. Eles não vão dizer isso abertamente, mas eles vão usar de um marketing bem estruturado, bem feito, como eles sempre fazem, porque eles têm muito dinheiro para isso, equipes de marketing maravilhosas trabalhando para eles, para fazer com que as pessoas achem que sim, que é mais fácil deixar lá o Bitcoin. Sabe o que eles vão fazer? Deixa seu Bitcoin com a gente te dá um jurinho. Tu recebe um jurinho. Aí a galera clássica mindset Fiat, né? A galera vai entrar na renda passiva com Bitcoin, no Itaú, Carol, entendeu? tu acabou de dar uma ideia para esses caras. Mas isso eles vão fazer, porque isso vai ser a isca para que as pessoas deixem lá. Com certeza. A galera tradicional, Faria Limer, mentalidade Fiat, ela quer tanto um jurinho de 1, 2%, que ela não vê que Bitcoin em autocustódia vale muito mais do que isso. Então, é assim que vão pegar a galera pelo mindset. O risco não compensa. Assim como não compensa no FTX, né? Eles ofereciam rentabilidade em Rapid Bitcoin e tudo mais, e aí o que aconteceu? Rentabilidade de 1, 2, sei lá quantos por cento, mas a pessoa perdeu 100% quando faliu. Ou vai perder 100% se, sei lá, o banco quebrar, se confiscar, se daqui a pouco começa a ter uma disparidade de preço, um gap de preço, ou seja, Bitcoin em banco tem preço, Bitcoin fora do banco tem outro preço. A lá dólar, né, que acontece na Argentina, quando começa a inflação, começa a ter valores diferentes para dólar, assim como já aconteceu com o papel da Grayscale, um fundo de Bitcoin, em que o papel do fundo de Bitcoin tem um preço, ele tem um desconto, ele vale mais do que o Bitcoin em si. Então, isso pode começar a acontecer. Mas isso é mais lá para frente, né? Antes disso, vai ter essas artimanhas de bancos para tentar deixar, para que a pessoa deixe no Itaú, e ainda vem toda a regulação cobrando imposto alto se a pessoa ou saca ou manda para o exterior, que, né, nessa nova regulação, carteira digital, investimento no exterior. Eu espero muito que a Receita Federal esclareça o que isso quer dizer, porque a minha carteira nunca saiu do Brasil, minha cold wallet. Como é que tá no exterior? Não, tá aqui comigo, entende? Então, tudo isso são mecanismos para que as pessoas fiquem dentro do sistema Fiat e não saiam. Então, os bancos... E outra, não tem GPS nas carteiras. Como é que vão saber onde é que tá minha carteira? Eu espero que não coloquem GPS, agora já fiquei paranoica aqui. Ai. Olha, quem usa um celular... começa a viajar. Um celular velho para guardar Bitcoin tem esse risco, né? Daqui a pouco o GPS... mas tá desligado, né? Tá desligado. Mas quando liga, tem GPS? Tem internet. Ai. Bom, enfim. Não tinha pensado nisso. É que me veio essa ideia maluca aí do GPS agora, né? A gente tá sempre pensando o que pode acontecer, sempre viajando. É que é isso, a gente começa a entrar na paranoia, né? Teoria dos jogos, a gente começa... E se tal coisa acontecer? Mas eu acho que é um exercício legal de fazer, assim, né? A gente buscar entender como que as coisas, para onde as coisas podem ir. E isso é uma forma de se proteger também. É uma forma de traçar cenários e se preparar antes que as coisas aconteçam, né? Será que a gente é muito paranoicas, Carol? Eu acho que a gente entende o que a gente tem na mão, que Bitcoin é algo revolucionário e vão tentar, de alguma forma, coibir as pessoas de terem esse grau de liberdade e de poder independente, de autonomia, e vão tentar, de alguma forma, drenar e puxar. Quem tiver consciente do que está na mão vai conseguir preservar a riqueza geracional, e quem não tiver consciente vai deixar de derreter, vai abrir mão. Ou vai ser engolido pelo sistema tradicional.
O Bitcoin vai Sim. entrar para o sistema tradicional e essa pessoa vai ficar ali. Eu acho que a gente saiu um pouco do assunto, porque a gente já está filosofando sobre a importância de autocustódia, que é importante, que eu acho que esse é o centro da coisa. Mas, Sim. para resumir, eu acho que a maioria das pessoas vê Bitcoin como um ativo especulativo e não como essa coisa digital libertadora, sabe? Que não é só um dinheiro, é todo um sistema, uma rede de liberdade para as pessoas. Então, Sim. a maioria das pessoas acha que é só para ganhar dinheiro, e não é só isso. Exatamente. E nisso a autocustódia, ela é fundamental. Aquela Ó. velha história. O Bitcoin só é seu na sua própria custódia. Sem isso, você não tem Bitcoin. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na BIPA, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. E aí, outro ponto que a gente falou de trazer, Cacá, é sobre as taxas, né? Porque daí tem uma outra questão que está acontecendo em paralelo, que é a seguinte. A pessoa saca da exchange, manda para sua carteira, super show, feliz. No Bear, tava menos de R$1 para mandar Bitcoin para a própria cold wallet. E quem conseguiu acumular, pegou essa fase. E agora, o que está acontecendo? O Bitcoin começou a subir, subiu 150% agora em 2023. Tá chamando atenção. Tá vindo toda aquela galera que, tipo, esqueceu do Bitcoin durante o Bear, começou a subir, essa galera voltou. E agora querem tirar da corretora. Calma. Isso. E também tem um outro efeito paralelo, que é a história do Ordinals. Descobriram como colocar NFT na blockchain Bitcoin, tá? E agora estão fazendo muitas dessas operações e estão inundando a rede com esses registros. E Bitcoin, a rede Bitcoin mineradora, ele cobra a taxa de transação não pelo valor que a pessoa envia, mas pelo espaço em bloco que ela ocupa. E uma imagem, um NFT, uma música, qualquer coisa que a pessoa registre em blockchain que não seja uma transação simples, ocupa muito mais espaço, obviamente, que uma transação simples. E tá num boom de ordinals e da galera registrando coisas. Isso tá jogando as taxas lá para cima. E ainda não rompeu a TH. O Bitcoin não rompeu a máxima do último ciclo, que foi 69 mil dólares. Mas as taxas agora estão em torno de... Chegaram a $40 hoje. Isso é quase R$200. Então, se a pessoa quer pagar R$5, né, em Bitcoin para enviar para uma outra pessoa, para um outro endereço, hoje ela iria pagar cerca de R$200 de taxa. Super alto. Isso aconteceu em toda a Bull Run. Tá vendo a minha tela aí? Estou compartilhando aqui para a gente ver agora em tempo real como que estão as taxas aqui no site mempool.space, viu, pessoal? Se você quer acompanhar as taxas de transação da rede em tempo real, esse é um site bem legal, tá? Tem um monte de informação aqui. Então, aqui tem as taxas de transação, prioridade baixa, média e alta. A gente pode ver que está em torno de uma média de $25 nesse momento para fazer uma transação na rede Bitcoin. Ô, Cacá, clica ali naquela imagenzinha do gráfico, lá em cima, na barra superior. Tem um reloginho, o martelo, isso, clica aí. Aqui, tá. E clica em todos. Todos aonde? No canto direito superior, lá em cima. Tem 4 anos, 3 anos, 2 anos e clica em todos. Ah, ok, tá. Todos. Olha esse gráfico. Ele mostra aí todos os picos de taxa, tá? Então, olha como agora, de 2020 para cá, cresceu muito, tá? Mais do que... Deixa eu só tirar o cursor daí, só para ver uma coisa. Ó, olha lá 2017, 18. Aqui era o topo do outro ciclo. Olha lá 2021, o topo do ciclo passado. Agora nem chegou no topo, nem passou a TH. Bitcoin subiu dentro dos valores do ciclo anterior. Sim, e as taxas estão no máximo. Esses topos que a gente está vendo aqui, ó, 2018, ali 2017, 2018, 2022, a gente está falando de período de bull market. Isso. E agora, o que a Carol está dizendo é que a gente nem começou o bull e as taxas já estão muito mais caras do que nos ciclos anteriores. Eita, perfeito. Mas isso porque nesses momentos aqui, 2021, 2018, 2017, era um momento que o preço estava chamando atenção, as pessoas queriam comprar Bitcoin e estava todo mundo comprando. As taxas eram de negociação, Bitcoin para cima e para baixo, né? Sim. Só que agora, essas taxas aqui são de uso de blockchain, não para transações, mas para registrar coisas. E aí, quando se registra coisas na blockchain, se faz uma transação de um valor baixo, mas com peso grande.
E é por isso que as taxas estão se equivalendo aos momentos de grandes transações. Olha que doideira. E é muito doido mais ainda, porque durante todo a bull run anterior, se falava que Ethereum ia flipar Bitcoin, Ethereum que tinha NFT, né? E agora, Bitcoin que tá flipando Ethereum em taxas da rede por transações, por causa de ordinals. Então tá vindo toda essa galera especulativa para o Bitcoin. Isso, por um lado, é ruim, porque começa a pesar a blockchain, as taxas ficam altas e as pessoas começam com essa sensação: como é que eu vou mandar para minha carteira? Vai sair muito caro, eu vou pagar mais em taxa do que o que eu acumulei, né? Então começa isso. Só que esse efeito já era previsível. A gente está falando disso há mais de 3 anos, né? Que Bitcoin vai escalar em camadas. A tendência é que a camada 1 seja uma camada de liquidação. As taxas vai ser o que vai pagar a recompensa para os mineradores lá na frente, quando os halvings começarem a cortar a recompensa pela metade. Então, que as taxas iam subir, já se sabia. Não se sabia quando e como isso ia acontecer. E começou agora. E aí a gente postou um vídeo essa semana sobre o que está acontecendo, as brigas na rede que estão acontecendo agora por causa da subida de taxas e os movimentos que estão sendo feitos, para tentar barrar esses registros e também esses registros tentando se fortalecer. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é: as taxas altas, elas sempre foram uma tendência no Bitcoin. A gente não sabe se daqui a pouco elas vão cair, como aconteceu em todos os bears, né? Bitcoin sobe, valoriza um monte, e aí quando cai, tem dias que a mempool está com uma taxa de menos de 1 centavo, por exemplo, ou 5 centavos. Isso pode acontecer de novo, só que a gente está num período de grande demanda. O que isso significa? As taxas vão continuar altas, porque não se tem previsão dessa demanda cair. A gente nem chegou no topo do bull, nem começou direito o bull. Todo mundo especulando se começou o bull ou não, tem essa expectativa do ETF. E o que está forçando as taxas para cima é essa nova possibilidade que veio com ordinals desde o ano passado. Então, tem algumas, aí eu acho que agora é o ponto de trazer algumas dicas para quem está acumulando Bitcoin, né? Começar a fazer isso, inclusive em momento de taxa alta. Então, se a galera não acumulou durante o bear, que a taxa estava super baixa, e quer começar a acumular agora, tem que mudar um pouquinho a estratégia para, né, tentar não perder, não ser diluído nos envios para a própria carteira ou para ficar mandando Bitcoin para cima e para baixo. Então é por isso que outras camadas foram criadas, como a rede Lightning, até a Liquid está sendo muito, muito usada nesse período para fazer conversões. Então o ponto seria acumular ou Fiat e aí fazer compras maiores para conseguir, né, compensar as taxas, ou acumula em Bitcoin e espera um pouquinho para sacar quando as taxas estiverem menores. Acho que uma semana atrás a taxa diminuiu bastante, acho que estava $1, e aí ficou mais tranquilo de enviar para a carteira, né? Outra forma é comprar via rede Lightning. Hoje em dia já tem várias exchanges que permitem você comprar em Lightning, e daí você acumula em Lightning, numa carteira que tenha Lightning, e depois você faz um swap. Você faz um swap de camada 2 para camada 1. Você pode comprar, tem a BIPA, tem a Azteco, a própria Binance, acho que tem saque em Lightning. Então, saque em Lightning para uma carteira Lightning, que tem taxas menores, tende a ter taxas menores. E depois você converte para on-chain quando as taxas baixarem. Essa seria uma estratégia, né? Apesar de Lightning não ter sido feito para roda ou não é para guardar para o longo prazo, nesses momentos aí de taxas altas, também não vai ser para sempre que você vai deixar numa carteira Lightning, mas você deixa ali aguardando, acompanha pela mempool, como a Cacá mostrou ali, e aí pega e faz o swap quando a taxa diminuir. Usar justamente plataformas também que permitem um saque gratuito, como a própria BIPA, se você tem funcionalidades que permitem isso, né? Não é imediato, mas você pode programar, né? Tem formas, inclusive, plataformas que você pode programar. Quem recebe pagamentos, você recebe, um comerciante, recebe pagamento em Bitcoin, por exemplo, pelo OpenNode, você pode programar retiradas on-chain todas as segundas-feiras. E aí é gratuito. É outro exemplo. Não sei até quando, né? Com essas taxas, as empresas começam a ficar pressionadas, porque imagina cada usuário pagando, sei lá, R$100 de taxa, né? Então, sim. As pessoas vão começar a abusar desses sistemas. Vou comprar só lá e vou sacar tudo gratuito enquanto dá. Então, enfim, é uma janela de oportunidade. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Isso é bem interessante de comentar, né? Porque é impressionante como esse mercado que a gente trabalha, que a gente vive, ele é totalmente dinâmico. Agora, as corretoras estão com essa taxa, daqui a pouco, na semana que vem, tudo isso que a gente está falando aqui pode mudar. Então, é entrar no site mesmo da plataforma que você usa e ficar atualizado com relação a isso, assim, com relação às taxas. Mas é isso, de fato, as taxas estão altas agora da rede, estão bem altas. As corretoras, a maioria delas já tinham, desde o início do ano, ajustado as suas taxas, encarecido as taxas, né, bastante, inclusive, e isso está dificultando a retirada, o saque de Bitcoin da corretora
para as carteiras, mas aí, bom, se a corretora que você está utilizando atualmente está com taxas altas, mude, vá para outra que ofereça opções de saque com taxas mais baixas. Bitbank também está com umas taxas variáveis, assim, também. Eu não sei quanto que está agora, mas até semana passada acho que estava em torno de uns R$10 na taxa lenta. Então, assim, tem opções hoje. A BIP é gratuito, entendeu? Então, assim, você tem que buscar essas soluções, ou compra em Lightning, vai acumulando em Lightning, aí faz swap. Então, tem algumas formas de você acumular. Claro, não é todo mundo que está habituado com Lightning, né, Carol? Por isso que eu estou trazendo outras ideias aqui. On-chain, plataformas já mais conhecidas da galera que está chegando agora. Mas para quem já conhece, já sabe mexer em Lightning, já fez pagamento, já fez transações em Lightning, é uma opção também. E aí o outro ponto é que isso deve, né, desenvolver muito outras soluções, como o próprio FedMint. Então, o FedMint funciona via eCash, que é um protocolo que se acopla ao Bitcoin, as pessoas podem criar federações, e aí as taxas são baixíssimas. Então, hoje eu vi até comentário do Adam Back sobre isso, ele falando que, tipo, a tendência das taxas subirem, ela já era prevista. Tem muito dev querendo retroceder também nas atualizações de Taproot e Segwit, que foi o que possibilitou Ordinals, mas agora já foi. É aquela história, né? Bitcoin demora para atualizar, demorou tanto para fazer essas atualizações. Não se imaginava que iam criar inscriptions. E é por isso que Bitcoin demora muito para mudar e não faz hard forks, porque depois que mudou, como é que volta atrás? Por isso que tá essa degladiação no Twitter da galera tentando achar soluções, querendo vetar ordinals, querendo reduzir as taxas, dizendo que o ataque spam é um momento de muito aprendizado, mas de muito estresse. Mas não há consenso. Não há consenso com relação a isso. Tem um grupo aí que apoia Ordinals, tem um grupo que apoia porque isso alegam que isso é adoção do Bitcoin. Uhum. Então, mais pessoas vindo para a rede, usando a rede, que é o que todo mundo quer, que tenha mais adoção e que o preço também do Bitcoin suba, né? O preço também é um reflexo da adoção. E o outro lado diz que não quero essas JPEG aqui, não quero que esses shitcoiners venham transacionar na camada 1, a camada 1 não é para transacionar esse tipo de porcaria e tal. Então tá uma coisa que não há um consenso. Tá uma brigaçada. Até porque a galera que fala que Ordinals não é adoção, é até interessante ver como a galera pensa, né? Porque fala, bom, não é adoção real para transações do Bitcoin como uma estrutura de padrão monetário. Financeira. Essa adoção tá vindo por especulação da galera querendo fazer pump and dump de tokens, sabe? Então é nesse nível que tá o debate. E o que mais me chama atenção é a galera da ossificação ficando mais forte, no sentido de realmente não dá para mudar o Bitcoin, porque começam a surgir efeitos cascata, que depois lá na frente a gente vai perceber que abriu brecha para coisas que talvez não se queria permitir que houvesse em blockchain, mas como o Bitcoin não tem como ser censurado ou dizer o que cada pessoa tem que fazer, a galera está usando como conseguiu usar. E inseriu nesse campo uma forma de criar tokens, né? Então, enfim, eu acho que a tendência agora vai, na porrada, evoluir camadas 2. E aí entra Liquid, entra Lightning, entra FedMint e outras soluções que podem vir, RGB, ARC, tudo que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos e que estava mais nos backstage, pode ser que isso venha para o front. E Lightning, que já vinha crescendo, cresceu 12 vezes aí nos últimos 2 anos, a tendência é que a galera use mais. Só que tem uma questão, né? A Lightning, a abertura de canais, ela é consolidada em camada 1, uma transação mais cara, e no nível que estão essas taxas, acaba também dificultando a galera que quer abrir e fechar canais, né? Bom, mas isso é já papo para outro podcast. A gente foi para outro caminho. É que as coisas se conectam, né, Cacá? A gente começa a falar de Bitcoin, aí um assunto vai encadeando no outro, porque tem que ter entendimento de vários pontos, e aí é nessa aspiração da teoria de jogos do Bitcoin, porque cada vírgula no código importa, e tem efeitos dominó que lá na frente a gente vai perceber o que aconteceu. Imagina outros protocolos que fazem hard fork o tempo todo, de cima para baixo, mudando, por isso que acabam perdendo valor ao longo do tempo e adoção, porque não existe uma solidez de como que vai funcionar. Bitcoin traz isso, mas as mínimas mudanças que foram feitas via soft fork, olha o que está acontecendo agora, né? E no fim das contas, não mudar e mudar o mínimo possível, de qualquer forma, atraiu essa galera especulativa aí dos shitcoins, dos ordinals e da spameação. Que loucura, que loucura. Às vezes, não sei se não é melhor deixar essa onda passar, sabe? Porque já houveram essas outras ondas no Bitcoin, mas sei lá. Vamos ver. Também é um momento diferente, né?
Momento de muita atenção para cima do Bitcoin, momento de captura regulatória, de outras criptos minguando, e a galera está querendo reproduzir isso em cima do Bitcoin. Também não sei se não tem uma galera querendo atacar o Bitcoin no sentido para mostrar que, tá vendo como o Bitcoin tem taxas altas, como não funciona, fazendo isso de propósito. Então, Mas lá. Isso é doido, porque a galera reclamava que Bitcoin estava com taxa baixa demais e o security budget estava afetado. Agora que as taxas estão altas, eles estão reclamando também. Então, sabe, quando tá alto, tá ruim, quando tá baixo, tá ruim. Quando o preço está muito baixo, tá ruim. Quando o preço está muito alto, tá ruim. Quem não gosta do Bitcoin, tá tudo ruim, né? Quem não entende Bitcoin ou quem quer oferecer a sua shitcoin favorita ou algo fiat, acha tudo do Bitcoin ruim. Então sempre vai achar problema e defeito. Não, mas tá interessante realmente acompanhar essas discussões todas aí. Vamos ver. Mas o nosso centro do nosso podcast hoje, que a gente voou que nem um balão para outras coisas, era sobre se as carteiras não seguras. Então, resumo da ópera, a autocustódia ela é a coisa mais importante para quem tem Bitcoin. Então, não caia no papo de que as carteiras, as hardwares não são seguras. Acontecem alguns incidentes, tem acontecido alguns incidentes, mas eles não chegaram a comprometer quem guarda Bitcoin, quem faz custódia de Bitcoin, tá? Isso envolveu, assim, nesse caso agora dessa semana, envolveu quem interage com o shitcoin. Então, tem uma maior possibilidade de ataques, porque interage com 1000 outras blockchains, com 1000 outros códigos, com outras coisas, então está mais vulnerável, tá? Então teve essa questão. Agora, para quem só tinha Bitcoin, não interferiu em nada. E aí, depende muito do seu setup, depende muito do o que você faz com essa carteira, como que você interage. É importante deixar o firmware atualizado, né, para máxima segurança possível. Então tem que ter alguns cuidados com a carteira. Agora, as carteiras são, sim, seguras. Faça a sua autocustódia. Não caia no papo de que deixar no banco ou na corretora é a melhor coisa do mundo, terceirizar o seu Bitcoin para outras pessoas. Não caia nesse papo aí. E complementando, Cacá, a segurança não é algo unilateral. A carteira tem que ser segura, não importa o que eu fizer. É uma responsabilidade mútua. É da pessoa saber o que ela tem na mão, saber como manusear e como não acabar com a sua segurança, que é mexer num monte de protocolo, plugar em tudo quanto é DApp, e isso acabar expondo ela. Então, a segurança, ela não é só de um lado. Ela é o que você faz também com a sua carteira, com o seu endereço, com a sua seed, como que você cuida. Tem muito a ver com cuidado, né? Como que você cuida do seu Bitcoin e das suas chaves privadas, e do dispositivo, e da sua segurança online. Então, tem um lado, sim, que é do fabricante, sim, que é da carteira, mas também tem de responsabilidade pessoal. De saber, estou fazendo aqui uma operaçãozinha que expõe tudo que eu tenho nessa carteira. Então, entender isso e não terceirizar a culpa, porque isso é muito fácil, né? A culpa é das carteiras, a culpa é da exchange. Depois que mentalidade fiat, saldo, né? Depois que sumiu o saldo, daí a pessoa vem chorar as pitangas, mas estava ali interagindo com um monte de aplicativo, um monte de shitcoin, clicando um monte de coisa, sem o menor cuidado. Tem uma frase que é muito boa, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a vigilância é você cuidar, ficar sempre observando e não ter condutas que vão te prejudicar. Então, eu acho que é isso, é você entender que quando você está plugando sua carteira nesse monte de DApp, você está expondo, e não é culpa só da carteira, mas também de você que acabou assumindo o risco. E aí, quais riscos você quer assumir? Você vai deixar seu Bitcoin, que ali é a sua riqueza geracional, para muitas gerações junto nessa carteira que você está plugando em tudo quanto é lugar, expondo ela a mais riscos? Você que está correndo risco também quando faz isso. Assim como quando você libera, deixa a seed jogada por aí numa gaveta, você está correndo o risco de alguém roubar, de alguém, dela ser perdida, dela manchar, de cair um troço em cima dela e você perder o que está ali anotado. Então, esteja consciente dos riscos quando você vai manusear esse tipo de ativo, porque muito tem também do seu cuidado com todas essas tecnologias, né, físicas e digitais. É isso aí, pessoal. Então, esse é o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, espero que tenha sido proveitoso para você que nos acompanhou, que nos assistiu. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a custódia de Bitcoin no futuro. A gente estava aqui especulando a história dos bancos, né, a história das carteiras e tudo mais. Comenta aqui o que você acha, a gente quer saber a sua opinião. E se você está nos ouvindo no Spotify, nas plataformas de podcast, deixa aí um comentário também, deixa a estrelinha, avalia o nosso podcast, que a gente vai ficar bem feliz também. E a gente se vê, se ouve semana que vem. A gente se ouve na semana que vem. Antes do Natal.
Acho que a gente vai fazer Não, antes do Natal? Antes do Natal? É dia Natal 24, quando? sábado, não é? Peraí, deixa eu ver. Ainda tem Natal Aí, e ó. ainda tem Ano Novo. Ó, isso aí. Natal é dia 24, domingo. Isso, a gente se vai vê ali, então ali antes. Vou ver. Antes a gente se ouvir no nosso próximo episódio natalino. Antes do Natal, no final de semana que vem, então. Beleza. Vamos ver Valeu, qual vai ser a pessoal. polêmica da semana que vem. Beijo, pessoal. Até mais. Olha, nunca vi um final de ano tão agitado, hein? Tá me lembrando de 2019, isso aqui, pré-bull. Aí, eu tô deixando a galera com expectativa. Não tô conseguindo nem dormir mais. E, gente, é final de ano. Tá todo mundo sendo de férias, nós estamos aqui que nem duas malucas, ó, trabalhando. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, que 2024 vai ser muito bom. Beijo, gente. Beijo. Até semana que vem.